Homens santos inspirados por Deus escreveram a Bíblia para que a palavra chegasse até nós. 1 Pedro 1:21. Assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. 2 Timóteo 3,16. Desta forma, ela se torna como uma lâmpada para nossos pés e uma luz que ilumina nossos caminhos. Salmo 119, 105. E ao longo de toda a Escritura, o personagem principal é Jesus. Ele mesmo afirmou: examinai as Escrituras, pois são elas que testificam de mim. João 5,39. Por isso, pregamos a palavra em todo o tempo. 2 Timóteo 4, verso 2. Mensagens de poder. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma Quinta com Péricles Ramos. Aqui é o seu canal de estudo bíblico, onde nos reunimos a cada quinta-feira para estudarmos um dos temas do maravilhoso amor do nosso Senhor Jesus Cristo. E como sempre, a cada semana trazemos um convidado diferente. Se você estava zapeando, se você foi indicado para este canal, aproveite esse momento para fazer sua inscrição. E se você já é inscrito no canal, aproveite, tá certo? Dê o seu like, porque senão a gente fica empolgado com a mensagem e acabamos esquecendo. Vou fazer um pedido especial. Lá no chat, quando você começar a conversar, escreva o nome da sua cidade, do seu estado, para aprendermos um pouquinho mais, conhecermos mais as pessoas que estão nos seguindo, tá bom? Então, eu quero apresentar para vocês o nosso convidado desta noite, que é o pastor Marcos Seifert. Tudo bom, pastor Marcos? Muito bem. Eu agradeço, Félix, o Péricles, pela oportunidade. Pastor Marcos, nós estudamos em 82, quando eu estava iniciando o teológico, você estava no segundo ano, não é isso? Eu estava, não, em verdade, eu estava no quarto, eu estava terminando. Eu terminei em 82. Ah, tá certo. Depois eu fui para o antigo IAE e você começou a sua trajetória ministerial. Para onde é que você foi depois que se formou? Trabalhei na Bahia, como distrital, 3 anos incompletos. Depois fui para o departamento jovem e fizemos aquela campal em Itabuna, Conhecer Jesus é Tudo, uma campal que ficou na época bem conhecida. Exato, onde o pastor Bulhon se destacou e se despontou como pregador das massas. E trabalhamos na Bahia, então. Depois fomos chamados para trabalhar em Minas. Trabalhamos lá na Missão Mineira, na época era chamada Missão Mineira Central. Depois fomos trabalhar em Sergipe, em Alagoas. Depois tivemos trabalhando também em Recife. Por fim, viemos aqui para os Estados Unidos, ou seja, há 26 anos atrás, e desde então temos estado trabalhando aqui em Massachusetts. Trabalhei um período de 7 anos, eu trabalhei no Texas, e depois chamaram-nos de volta para Massachusetts, e aqui estamos. Que maravilha. Já que o senhor está aí, meu amigo, aí que foi o berço do adventismo, né? E que trouxeram missionários para cá. Conta um pouquinho como está o cristianismo, em geral, aí nos Estados Unidos. Olha, os Estados Unidos é um país conhecido como um país cristão, mas, lamentavelmente, o cristianismo está de platô para declínio nos Estados Unidos. A realidade é, hoje, os que não frequentam a igreja estão aumentando em número cada vez mais, numa velocidade tremenda, e nós temos, especialmente aqui nessa parte da Nova Inglaterra, que compreende os estados de Nova York para cima, até o Maine, até a divisa ali com o Canadá. Essa região aqui é uma região um tanto quanto secularizada, assim como também é a costa oeste dos Estados Unidos, ali na Califórnia, Oregon, Washington State, aquela área de lá. E a região ainda onde temos uma concentração maior de igrejas cristãs, protestantes, conservadoras, é a região chamada o Bible Belt, que compreende estados como Texas, Alabama, Louisiana, Mississippi, uma parte do Missouri, eu diria ali também uma ponta da Flórida. O Flórida poderia até ser incluída, mas uma parte da Flórida, Tennessee. Enfim, ali, se você vai no Google e põe Bible Belt, você vê uma faixa vermelha que
cobre esses estados. Então, naquela região ali ainda existe uma presença mais marcante, mais evidente do cristianismo aqui nos Estados Unidos. Mas nessa região que eu moro, por exemplo, muitas igrejas, tradicionalmente, igrejas católicas tradicionais, estão sendo transformadas em condomínios. Várias estão sendo demolidas, vendidas para outros fins. Nós, inclusive, tivemos o privilégio de comprar recentemente, não recente, há 3 anos atrás, é recente, compramos o que antes era uma igreja católica e fizemos uma reforma e hoje é uma igreja adventista. Mas, de fato, o cristianismo aqui nos Estados Unidos, eu diria que ele está em declínio, sem sombra de dúvidas. Tristemente, eu digo isso. É realmente triste porque primeiro o protestantismo começou na Europa, não é isso? Depois começou com bastante ênfase nos Estados Unidos. E vermos esses 2 continentes perdendo a sua identidade religiosa, né? Verdade, verdade. Talvez pelo fato de serem nações de primeiro mundo, onde se tem bastante dinheiro, muita riqueza, e isso, em geral, leva o indivíduo a se sentir meio independente de Deus, não necessitado de Deus. Talvez seja isso. A secularização tem plantado sua bandeira de forma muito forte na Europa, aqui nos Estados Unidos, nos países de primeiro mundo em geral, e tristemente a gente constata isso, é uma triste realidade. Certa vez eu te ouvi falando acerca de uma igreja na Irlanda, não é? Que fechou e se tornou um bar, é isso mesmo? Eu tive o desprazer de visitar esse templo na cidade de Dublin, a capital da Irlanda, e o que antes era um tremendo templo católico, uma estrutura linda, um prédio lindíssimo, foi transformado num bar, restaurante e clube. E ainda deixaram o nome do clube, bar e restaurante como igreja. E eu cheguei ali uma noite, alguém me levou para mostrar, e eu pude, de fora, olhar e ver as pessoas lá dentro dançando, fumando. Parecia mesmo um cabaré, as luzes piscando numa estrutura de uma igreja. E depois, numa outra quadra, um pouco mais adiante, encontrei um outro templo lindíssimo da Igreja Católica, que foi transformado num centro de turismo, ou seja, num centro de informação turística, algo desse tipo, ou seja, não mais era igreja. Então, é mais ou menos isso mesmo que está acontecendo, não só na Irlanda, mas em outras áreas da Europa, em outras partes da Europa. Tenho tido o privilégio de visitar muitos países da Europa e testemunhado essa triste realidade na Europa como um todo. Realmente é muito complicado vermos isso. Mas, na verdade, são cumprimentos proféticos, né? É verdade, é verdade. O homem tem se distanciado de Deus e esse é o maior problema da humanidade, é o afastamento de Deus. Uma vez afastado de Deus, o homem é capaz de fazer qualquer coisa e o diabo tem conseguido afastar o homem de Deus. Verdade. É uma triste realidade. Mas, pastor, tem uma vantagem aqui, sabe? Esse grupo que se reúne aqui não quer se afastar de Deus de maneira nenhuma. Ao contrário, Amém. Ele quer se achegar mais a Deus. Amém. E é por isso que eu trouxe o senhor aqui, para falar-nos uma mensagem inspirada para nós. Tá certo? Mas antes de começar, vamos fazer uma oração? Por favor. Querido Pai, muito, mas muito obrigado por todas as tuas bênçãos. Obrigado por teu amor demonstrado através da vida e do exemplo de Jesus Cristo. Amém. Senhor Deus, que a mensagem que nós formos ouvir agora esta noite possa ser orientada, abençoada por Ti, para que nos alcance, toque nosso coração, toque nossa mente e transforme-nos para a honra e glória do Teu santo nome. É o que te pedimos em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Por favor, pastor, pode assumir agora seu Bem, púlpito. meu querido, eu vou tentar ficar dentro do período de tempo estabelecido por Vossa Excelência, 30 minutos. Mas eu quero cumprimentar a você que está sintonizado conosco nesse momento. Não importa onde você esteja, não importa que horário seja. Obrigado por sua sintonia, obrigado por sua conexão
e que você divulgue esse canal, porque, sem dúvida, há muita gente à nossa volta precisando de coisas boas, como eu tenho certeza é o que esse canal oferece. Recentemente, voltei de uma viagem à Turquia e Grécia, onde estivemos por 17 dias, e a Turquia, como vocês sabem, era antigamente chamada Ásia Menor, e na Bíblia nós encontramos 7 cartas enviadas por Deus às igrejas que estavam ali, localizadas ali na Ásia Menor, situadas ali na Ásia Menor. E se você ler tanto o capítulo 2 quanto o capítulo 3 de Apocalipse, aí você encontra essas cartas endereçadas a essas igrejas. E é interessante que essas igrejas estão localizadas numa sequência geográfica que coincidia com a rota postal daquele então. Então, nós temos aí a carta endereçada à igreja de Éfeso, temos a carta endereçada à igreja de Esmirna, depois a igreja de Pérgamo, e assim vai, a igreja de Tiatira, temos a igreja de Filadélfia, por exemplo, a igreja de Sardes e a igreja de Laodiceia. E cada igreja dessa representou um período da história do cristianismo. E claro que na Ásia Menor havia mais igrejas do que apenas essas 7, mas Deus escolheu em sua infinita sabedoria estas, porque o que acontecia nessas específicas cidades, nessas igrejas específicas, refletia o que viria a ser a realidade de cada período da história do cristianismo que essas igrejas representariam. A última igreja, Laodiceia, por exemplo, representa o nosso período. É entendimento nosso que o período representado pela igreja de Laodiceia começou aí por volta do ano de 1844 e vai se estender até a volta de Jesus. E a mensagem endereçada a essa igreja tem muito a ver conosco hoje, a começar pelo nome Laodiceia. O nome Laodiceia, dentre outros significados, está um povo sob julgamento. Essa é uma fase, ou a última fase da igreja cristã aqui na Terra. E é impressionante observar como Deus se dirige à igreja, tanto nas igrejas anteriores a Laodiceia, quanto no início da mensagem a Laodiceia, Deus começa falando de forma coletiva. Nas outras igrejas, as mensagens endereçadas às outras igrejas foram mensagens coletivas. Mas aqui nós chegamos a um ponto em que a mensagem a Laodiceia, ela sai do coletivo e afunila no indivíduo. Especificamente, se você olhar Apocalipse capítulo 3, no versículo 20, que é o verso que eu gostaria de usar como base para nossas considerações nesse momento, aqui Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Veja que coisa interessante. Se você observa nas mensagens às igrejas antecedentes a Laodiceia, nós encontramos frases onde Jesus diz a cada igreja: eis que cedo venho, eis que venho, sem demora. Mas quando chega aqui em Laodiceia, como nós acabamos de ler no capítulo 3, verso 20, Jesus diz agora: eis que estou à porta e estou batendo. É entendimento nosso que essa porta simboliza a porta do coração. E Jesus está à porta do coração de cada ser humano, batendo, pedindo entrada. Às vezes a gente ouve teólogos, pastores dizerem: Jesus quer um lugarzinho no seu coração. Eu já ouvi pregadores dizerem: Jesus quer um cantinho no seu coração. E eu considero isso um ligeiro equívoco, porque a Jesus não interessa um lugarzinho no coração de ninguém. Jesus não quer um cantinho, Jesus quer todo o coração. E nós iremos ver isso no transcorrer da análise desse verso. Primeiro, Jesus se afigura aí batendo a porta. Bater à porta é um ato próprio de alguém que não é da casa. Alguém que, como diz o americano, don't belong, ou seja, não pertence.
Se você ver alguém batendo a porta de uma casa ou tocando a campainha, você já logo identifica aquela pessoa como um estranho, ele não pertence. Caso contrário, ele entraria, ele teria a chave. Então, Jesus se afigura a princípio como estranho na vida de cada ser humano. Mas, claro, ele não quer continuar sendo um estranho na vida de ninguém, por isso ele insiste em bater. E ele diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele. Na Palestina é muito comum as pessoas receberem visitantes. O povo na Palestina é um povo extremamente hospitaleiro. E Jesus, talvez tendo em mente aquela realidade, ele diz: eu entrarei em sua casa e cearei com ele. Ou seja, Jesus move da posição de estranho para a posição de um convidado especial, de um hóspede. E sabem, muita gente tem se dado por realizado, se dado por completo, tendo um dia aberto a porta do coração para Jesus e permitido a Jesus entrar. E eu tenho ouvido muita gente dizer: olha, comigo está tudo bem, eu tenho Jesus no coração. Sabem, eu vou falar algo que eu espero não ferir a sensibilidade de ninguém, até porque eu vou explicar melhor na sequência, mas eu imagino que a princípio poderá chocar alguns. Muita gente vai se perder com Jesus no coração. Talvez você diga: mas como? Como pode alguém se perder com Jesus no coração? Veja bem, um convidado especial, por mais especial que ele seja, um hóspede na sua casa, ele está cheio de restrições, cercado por limitações, por restrições. Tipo, se você tem na sua casa alguém sentado à mesa com você, e esse alguém sente sede, dificilmente essa pessoa vai se levantar e vai até o refrigerador ou a geladeira pegar uma água. Ele vai te pedir: você poderia me arranjar um pouco de água, por gentileza? Se ele tiver que ir ao banheiro, dificilmente ele vai simplesmente se levantar e ir ao banheiro, ele vai pedir licença: posso usar o banheiro? Ou seja, o hóspede, mesmo tendo a honra de estar na sua casa, mesmo estando aí como um convidado, ele está cheio de restrições, de limitações. E, claro, Jesus não quer ser apenas um hóspede. Por isso que o verso bíblico não para aí. Ele diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, como nós acabamos de ler, mas ele termina dizendo: e ele comigo. E aqui chega o ápice desse verso. Jesus não apenas quer entrar no seu coração, no meu coração, no nosso coração. Jesus não quer ser apenas um convidado especial, um hóspede. Jesus quer ser o hospitaleiro, ou seja, Jesus quer ser o anfitrião, Jesus quer ser o dono da casa. Quando ele diz: cearei com ele e ele comigo, nesse ponto aí a mesa inverte. As posições se invertem à mesa, se eu posso melhor colocar. Jesus agora sim é o cabeça, ele agora é o dono da casa, não mais ele está ceando com você como um convidado, agora é você que está ceando com ele, porque agora quem está no controle é ele. É mais ou menos como quando você entra num veículo e está viajando com um amigo, e ele está ao volante, você está sentado no banco do carona. O carro não vai onde você quer. Você vai onde seu amigo quer, porque ele é quem está ao volante, ele é quem tem o controle da situação. Então, veja que ter Jesus no coração apenas não é suficiente. E por isso eu disse que muita gente vai se perder com Jesus no coração. Por quê? Porque estes apenas têm Jesus sentado no banco do carona, tem Jesus ceando com eles. E Jesus quer que você, que eu, ceemos com ele, ou seja, por isso que ele termina dizendo: e ele comigo. Você e eu é que temos que nos tornar agora os convidados. E ele, o anfitrião, o dono da casa, aquele que tem o controle, aquele que está sentado ao volante. Sabem, queridos, me lembra um incidente ocorrido com
o corredor de Fórmula 1, Ayrton Senna, quando ainda vivo, ele estava numa disputa para a posição de largada na Fórmula 1. Eu peço desculpas pelo inconveniente. Peço desculpas pelo inconveniente aqui, pelo latido dos cachorros. Ayrton Senna estava disputando ali a pole position, e numa disputa acirrada com Alan Prost. E no treino em que eles estavam tentando dar a volta mais rápida um sobre o outro, houve um momento em que, numa curva, Ayrton Senna quase perdeu a vida num acidente, ou seja, o acidente teria tudo para ter sido fatal. E depois de entrevistado, após aquele treino, a repórter perguntou a ele: por que você coloca a sua vida em risco por causa de milésimos de segundos? Não é isso loucura? E Ayrton Senna calmamente respondeu: olha, na minha profissão, milésimos de segundos são suficientes para estabelecer a diferença entre o primeiro colocado e o segundo colocado. E aquela repórter disse: mas e qual é o grande problema em você ser o segundo colocado? Ele disse: o grande problema é que o segundo colocado é o primeiro na lista dos que perderam. Eu nunca esqueci aquela frase. O segundo colocado é o primeiro na lista dos perdedores. Com muita facilidade, às vezes, nós deixamos Deus em segundo lugar em nossas vidas. E nos damos por satisfeitos. Ainda pensamos: bem, não está tão mal assim. Ok, é bem verdade que ele não tem o controle absoluto, mas ele está logo aqui. Está logo aqui em segundo lugar. Acontece que, se Deus estiver em segundo lugar, ele terá ocupado o primeiro lugar na lista dos que perderam em sua vida, na minha vida. E por isso o segundo lugar não serve para Deus. Por isso dissemos que ele não quer um lugarzinho no seu coração. Ele quer todo o seu coração. Sabem, amigos, Jesus faz um apelo individual. Ele diz que ele está à porta batendo. Ele manifesta o seu desejo de entrar. Ele quer ter intimidade com você na sua vida. Quando ele diz: eu entrarei em sua casa e cearei com ele, cear com alguém, é um momento de intimidade. A ceia é aquele momento de intimidade da família, e só pessoas muito especiais sentam à sua mesa para comer com você naquele momento de intimidade. E Jesus quer ter esse tipo de intimidade, só que ainda não é suficiente. Ele quer assumir o controle absoluto da sua casa, do seu coração, da sua vida, dos seus negócios, dos seus estudos, de tudo o que se relaciona com você. E por isso ele diz que ceará com você, e você com ele, e eu com ele. Essa é a posição que interessa a Jesus. Qualquer coisa menos do que isso é desprezada por ele. O americano usa uma frase que eu gosto muito. Eles costumam dizer: if the Lord is not Lord of all, he is not Lord at all. Ou seja, se o Senhor não for Senhor de tudo, ele não é Senhor de nada. A Deus só interessa o todo. Vivemos num momento da história em que algumas pessoas fogem da palavra radical quando se trata de cristianismo, quando se trata de religião. Tenta-se fugir. Não, nós não podemos ser radicais. Olha bem, o cristianismo é uma religião radical. Jesus veio a essa terra e seu compromisso com a igreja cristã foi tão radical que ele deu a sua vida por essa igreja. E ele, durante seu ministério, deixou bem claro que só interessa a ele um relacionamento que seja, de fato, radical. Não basta apenas envolvimento com ele, precisa haver compromisso, comprometimento. Ele disse: quem não é por mim, é contra mim. Radical, não? Quem comigo não ajunta, espalha. Jesus foi muito categórico em dizer que o que nos espera ao decidir segui-lo
é a cruz. Aquele que não nega a si mesmo e tome a sua cruz e segue-me, não é digno de mim. Acontece que nós hoje estamos querendo seguir a Jesus, mas queremos fazê-lo no ar-condicionado. Nós queremos ir para os céus, mas queremos ir numa highway, de preferência sem ladeiras, sem lombadas, sem curvas, uma estrada ampla, com flores dos lados, plana, só que esse não é o caminho para os céus. O caminho para os céus é apresentado pelo próprio Cristo como sendo um caminho estreito, a porta de entrada lá apertada. E poucos, diz ele, passarão por ela. Salvação é um assunto individual. Lamentavelmente, hoje em dia, tem se diluído o evangelho de tal maneira para torná-lo palatar a indivíduos que querem qualquer coisa menos conversão. E nessa tentativa de diluir o evangelho, de adocicá-lo, muitos estão comprometendo de uma maneira tal que o estão sucateando. Os céus nunca estiveram, continuam não estando em promoção. A salvação não está em liquidação. Há um preço a ser pago. Um preço tão elevado que nós não poderíamos pagá-lo. Toda a humanidade morta não seria suficiente, por isso que Deus teve que morrer. Acontece que Deus não morre. E para morrer ele teve que se humanizar, porque o homem morre. Costumo dizer que no carnaval as pessoas colocam a máscara para se esconder. Mas Deus colocou uma máscara para se revelar. Essa máscara foi a humanidade. Ele humanizou-se, para que nós pudéssemos ver a sua face. O homem havia perdido esse privilégio quando ele pecou, lá no Éden. O profeta Isaías, Deus nos lembra através dele que nossos pecados causam divisão, separação entre nós e ele. Então, lá no Éden, Adão e Eva criaram essa separação e o homem não mais pôde ver a Deus. Então, Deus colocou a máscara chamada humanidade. Ele humanizou-se para que nós pudéssemos ver a sua face. Ele disse: quem vê a mim, vê ao Pai. Ele tornou-se homem para que ele pudesse morrer, a fim de que você e eu pudéssemos viver. E hoje ele estende o convite, ele bate, ele insiste, ele espera. E o convite dele é que nós o aceitemos, que nós permitamos que ele entre em nossos corações e transforme nossas vidas. Se o evangelho chegou ao coração de alguém e não o transformou radicalmente, tem alguma coisa errada com este indivíduo, porque nada pode estar errado com o evangelho. Então, se alguém se diz um cristão e sua vida não corresponde a isso, é porque Jesus ainda está sentado no banco do carona. É porque Jesus ainda está ceando com esse indivíduo, e não ele com Jesus. Ou seja, Jesus é apenas um hóspede na sua casa, no seu coração. Ele não é o anfitrião. Ele não se tornou o dono da casa, e isso não é suficiente. Por isso, Jesus nos pede para fazermos uma entrega total. O apóstolo São Paulo entendeu isso de uma maneira tal que ele disse: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo, depois de ter um encontro genuíno com Jesus, ele pôde dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Sabem, o mundo está cansado de ouvir falar de religião. O mundo está precisando ver, está querendo ver religião. Não apenas ouvir, querendo ver. E por isso nós precisamos nos aproximar de Cristo de uma maneira tal que, como Paulo, possamos dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Como Paulo, nós precisamos ser um espelho de Cristo para aqueles que nunca ouviram. Um pensador disse que os cristãos são a única Bíblia no mundo para muitos que não têm outra para ler. Por isso o salmista, numa das suas mensagens, num dos seus salmos, ele clama: Senhor, por favor, me ajude na minha caminhada, porque eu sei que tem muita gente que está me espiando. Ele usa essa linguagem. Guia-me por uma vereda justa, Senhor, por causa daqueles que estão me espiando. Em Hebreus, nós somos lembrados que há uma grande nuvem de testemunhas olhando para nós. Amados, há lugar no reino de Deus para todos. O convite é estendido a cada um, mas a salvação é um assunto individual. O chamado é pessoal,
é urgente e é intransferível. Nesse momento, Jesus diz a você: eu estou à sua porta. Eu estou à porta do seu coração batendo. É possível que você diga: uau, eu já fiz a minha entrega. Amém. Ah, eu já abri o coração, Jesus já entrou. Amém. Mas a minha pergunta é: sua vida foi transformada radicalmente? Se foi, isso é uma prova de que Jesus realmente está ao volante. Jesus tem o controle absoluto. Se ainda não, tem campo para crescer e é necessário fazê-lo. E eu te convido a aproveitar essa oportunidade, que essa reflexão te ajude a ponderar isso. Hoje nós vivemos numa era em que as pessoas correm atrás do que é, muitas vezes, urgente e negligenciam o que é importante. Nós estamos vivendo numa era em que as pessoas estão, muitas vezes, correndo atrás daquilo que tem preço, ignorando o que tem valor. É uma pena vermos muita gente sacrificando o que tem valor na corrida atrás do que tem apenas preço. E é muito fácil saber a distinção entre um e outro. Põe fogo. Se queimar, só tinha preço, não tinha valor nenhum. Por isso, olhe suas prioridades e veja quais delas, colocando fogo, queimariam. E você vai ter uma ideia de quanta coisa na sua vida tem apenas preço, não tem valor. Porque as coisas que têm valor, é impossível queimá-las. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa te ajudar e me ajudar também, claro, a focar nossa visão em Cristo, buscá-lo diariamente, fazer uma entrega sem reservas, permitir que Ele seja o dono absoluto de nossas vidas. Que nós leiamos na sua cartilha, que nós sigamos a sua agenda e não o oposto. Que nós busquemos na sua palavra qual é a sua vontade e possamos fazê-la no nosso viver diário. Paulo disse para mim, volto a lembrar, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Paulo também disse, esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha ficar desqualificado. Que você e eu possamos realmente nos despedaçar aos pés de Cristo para que Ele possa fazer de nós um vaso novo para a honra e glória dEle. Que nós permitamos que em nossas vidas nós estejamos ceando com Ele e não Ele conosco. Ou seja, que Ele seja Senhor absoluto e irrestrito em nossos corações, em nossas vidas. É a minha oração. Amém. Vamos então agora fazer uma prece. Deus triune soberano que está nos céus, quero te agradecer pelo privilégio desse encontro. Te agradeço, Senhor, por tu haveres enviado o teu Filho a esta terra para nos resgatar. Pertencemos a ti, Senhor, pela criação, pertencemos a ti, Senhor, pela redenção. Pertencemos a ti duplamente. Senhor amado, obrigado por tu não haveres perdido a esperança em nós, por tu não nos haveres abandonado em nossos pecados. Obrigado por tua insistência em que abramos a porta do coração para que tu entres, e não apenas isso, para que nós cedamos a ti a cabeceira da mesa, a fim de que tu assentes e assumas o controle pleno, absoluto de nossas vidas. Senhor, ajuda-nos a entregarmos-nos a ti sem reservas, a fim de que possamos dizer, como João Batista um dia disse, que é importante que ele cresça e que nós diminuamos, que na medida em que tu domines nossos corações e nossas vidas, tu apareças de forma cada vez mais proeminente e que nós desapareçamos no processo. E que nós possamos, como Paulo, poder dizer também, que nós possamos dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a assim viver. Nós oramos em nome do teu Filho, Pai. Amém. Amém, Senhor.
Pastor Marcos, que prazer, que alegria, quão agradável foram as suas palavras, viu? Que Deus possa te abençoar cada vez mais, meu amigo. E que essa palavra maravilhosa possa tocar cada vez mais o coração das pessoas. Amém. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Que Deus abençoe a você e a todos aqueles que te seguem no seu canal. Obrigado. Que Deus te abençoe, seu ministério e sua atividade aí nos Estados Unidos. E para você que ficou conosco até agora, muito, mas muito obrigado por sua companhia. Obrigado por podermos passar esse tempinho aqui estudando a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que tenha uma boa noite. Voltamos a nos encontrar na próxima semana em mais uma Quinta com Péricles Ramos. Um grande abraço a todos e até a próxima. Homens santos inspirados por Deus escreveram a Bíblia para que a palavra chegasse até nós. 1 Pedro 1:21. Assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. 2 Timóteo 3,16. Desta forma, ela se torna como uma lâmpada para nossos pés e uma luz que ilumina nossos caminhos. Salmo 119, 105. E ao longo de toda a Escritura, o personagem principal é Jesus. Ele mesmo afirmou: examinai as Escrituras, pois são elas que testificam de mim. João 5,39. Por isso, pregamos a palavra em todo o tempo. 2 Timóteo 4, verso 2. Mensagens de poder.